Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Amém? O tema da nossa ministração é Um Povo Escolhido. Amém? O título da nossa ministração é Um Povo Escolhido. Deuteronômio 7, 7 diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Cadê o Patrick? O Gui? Gui, me abandona não, Gui. Irmãos, um povo escolhido. Primeiramente, é uma satisfação enorme, como já foi falado, como o Espírito Santo tem falado, como o presbítero Luciano já falou aqui, enquanto ministrava o louvor e a adoração ao Senhor. Poderíamos estar em tantos outros lugares, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos nos átrios da sua casa nesse dia. Aprove ao Senhor que nós separássemos esse tempo, nos aprontássemos, nos arrumasse, nos deslocasse das nossas casas para estar no templo santo do Senhor. E há várias promessas acerca desse lugar. Quando Salomão intentou inaugurar o primeiro templo ao Senhor, ele fez vários sacrifícios a Deus, sacrificou 1000 bois em um único holocausto. Ele começou a clamar a presença do Senhor. E no livro das crônicas está registrado que quando ele pôs os pés na casa do Senhor, uma fumaça encheu todo aquele lugar. A fumaça que enchia aquele lugar era o Espírito Santo, em forma de fumaça, preenchendo toda a casa. E do meio da fumaça Deus falou com Salomão, que dali em diante os olhos dele estariam atentos às orações que fossem feitas nessa casa, que os ouvidos dele estariam atentos às petições que seriam feitas e que são feitas nessa casa, e que a presença dele nunca se apartaria daquele lugar. Então, quando nós saímos das nossas casas, nós não viemos simplesmente em um templo. Eu gosto de falar isso e sempre falo isso. Quando nós olhamos, gostaria que você contemplasse o templo do Senhor, não a igreja do Senhor, mas o templo do Senhor. O templo da denominação Missão Transcultural em Nova Serrana, sede. É uma igreja que para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja é muito bonita, piso bonito, uma estrutura muito boa. Mas quando nós partimos e que nós voltamos para a religiosidade, comparando com outras igrejas ou com outros templos, é um tempo pobre. A começar pelas vidraças, daquilo que já foi falado aqui, quando nós chegamos nas vidraças das matrizes da igreja católica, até as vidraças são decoradas, desenhadas. Eu acho, a coisa mais bonita que eu acho na igreja romana é as vidraças. Eu acho um negócio bacana. Tem umas que fazem a via sacra, todas você vai acompanhando os vidros coloridos, vermelhos, azuis. Quem já foi sabe, quem passou, olhou e viu, acho que negócio bonito. Uma indumentária muito grande, muito objeto, muito totem, muito santo, muita estátua, muita coisa física. Tem um santíssimo, tem toda uma liturgia, né? A própria sacristia, é tudo bem, sabe? É tudo bem sacro. Mas a igreja dos crentes não.
não tem objeto nenhum na parede, não tem símbolo nenhum no altar, porque nós não viemos aqui tocar no palpável, nós não viemos aqui adorar o visível, nós viemos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que a sua presença preenche céus e terra. Nós não viemos aqui buscar objetos, nós não viemos buscar algo palpável. Eu vim buscar a presença do meu Jesus, que disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Aqui você não vê imagem, você não vê escultura. Feche os seus olhos e você sente a presença do Senhor passeando nesse lugar. Nós não estamos aqui esperando nada visual, mas eu te garanto que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, que o Deus de Moisés, que o Deus de Davi, que Jesus Cristo de Nazaré, embora você não veja com os seus olhos físicos, ele está nesse lugar, aleluia. E nós não podemos ficar limitados então ao natural. Quando nós começamos a ter reações, esperar reações naturais, irmãos, nós estamos oferecendo um sacrifício de tolo. Mas nós servimos um Deus vivo, como foi aberto esse culto, que fala através de profetas, que fala através de sonho, que fala através de visão. Nós servimos um Deus que cura pelo poder da sua palavra, que opera em meio aos louvores. Nós servimos um Deus que liberta. Isso tudo acontece em tempo real. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele está aí dentro do seu coração, mexendo lá dentro, tocando no intocável, sondando o insondável. E aí às vezes o inimigo tenta nos confundir, mas será que ele está falando comigo? É ele que está falando com você, que tem falado com você desde que você chegou nesse lugar, amém? No texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 7, verso 7, o autor Moisés, instruído pelo Espírito Santo, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão, ou porque o seu povo era maior que todos os outros povos. Vós éreis menos e em menor número que todos os povos. Quando nós começamos a entender sobre o plano da salvação, sempre bem ministrado e muito ministrado aqui, nós sabemos a trajetória da primeira aliança, da aliança adâmica. Deus faz uma aliança e um pacto com Adão, e o Adão, o primeiro ser criado, ele é incapaz de manter essa aliança. Ele desobedece a Deus e ele é posto fora do jardim. A primeira aliança de Deus com o homem é quebrada, e o homem então agora vai ralar, vai suar, vai comer do suor do teu rosto, e as mulheres vão dar à luz com grandes e terríveis dores. Quem já deu luz sabe, a luz sabe, e os maridos de quem deu a luz acompanhou. Hoje em dia eu tenho brincado, a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão grande na vida de todos, que alguém criou a cesárea para dar uma facilitada no negócio, porque começou, já corre e tira, fica uns 30 dias meio empenada, andando meio encurvada, mas as dores, de parto, as contrações naturais que são terríveis, hoje muitas mulheres se privaram por escolha ou por necessidade. Mas esse povo, quando Deus, esse homem criado, ele não consegue cumprir a aliança com Deus,
o pecado do povo começa a se multiplicar. De Adão até Noé, a palavra de Deus nos diz que a corrupção, ela tomou conta. Os homens, eles foram para caminhos maus. E no 9:13 de Deuteronômio, você não precisa abrir sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz: sabe, pois, que é por causa da tua justiça, que não é por causa da tua justiça que te dá o Senhor a boa terra para possuir, pois és um povo obstinado. Aquele povo começou a corromper, e a maldade o pecado chegou numa esfera tão alta, tão grande, que Deus, ele olha para o céu e fala assim, e aí que tem um detalhe, irmãos, Deus se arrepende, e a palavra nos diz claramente que ele se arrepende de ter feito o povo, e ele fala, não tem condição, eu vou destruir tudo que tem fôlego na terra. A corrupção, o pecado, ele progrediu, ele evoluiu de uma forma tão grande, o coração do povo estava tão longe de Deus, que no meio daquela geração inteira, tinha um casal, presta atenção, um casal, com seus 3 filhos, e com as suas 3 noras, que foram salvos, de uma geração inteira. Uma geração pereceu por causa do seu pecado, e Deus falou assim, vou destruir tudo, mas a Bíblia nos diz que ele achou graça, que Noé achou graça aos olhos de Deus, e que Deus fala para Noé fazer uma arca, ou um escape, faz o escape dessa forma, nessas medidas, eu vou te enviar um casal de cada bichinho, porque também é inocente, não vai ser julgado com o restante do mundo, mas o restante do mundo já está julgado, e vai ser exterminado. Então, quando nós ouvimos hoje um evangelho muito flexível, o evangelho da banalização do pecado, que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é um Deus justo, e aquele povo, aqueles povos daquele tempo, foram julgados culpados e foram exterminados por Deus. E sabe o que me deixa alegre? E que me traz convicção de ministrar que Deus é Deus e não muda? Porque no capítulo 3 e no verso 6 de Malaquias ele diz, eu sou Deus e não mudo. Então o Deus que condenou a geração pré-Noé, ou a geração de Noé, é o mesmo Deus hoje. Uma geração já foi exterminada, pereceram todos. Aí eu te pergunto, se Deus é o mesmo, se Deus não mudou, em Apocalipse capítulo 21, há uma promessa que esse Deus vai voltar e vai julgar os povos e as nações, e boa parte será lançada no lago de fogo. Então, quando eu entendo o primeiro contexto, e que eu volto agora para a palavra profética de Apocalipse, que esse Deus vai voltar e vai julgar as nações, e aquele que não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, eu entendo que se eu não viver conforme a vontade de Deus, eu serei lançado no lago de fogo. Nós viemos adorar o nome do Senhor nessa noite, separamos um tempo para isso, mas o objetivo de tudo é ir morar com Ele. Simples. E se não for somente morar com Ele, é não ir para o inferno. Quando você achar que a motivação de ir para o céu é pouca demais, lembra que tem um lugar chamado Hades, ou qualquer nome que você quiser dar, Seol, Sheol, que a palavra de Deus diz que é um lugar aonde não há luz, trevas profundas, aonde o fogo não apaga, e aonde Satanás é seu vizinho. O mundo jaz do maligno. Estamos vivendo dias terríveis sobre a terra. Israel está sendo bombardeado agora de norte a sul. Na parte sul, o Hamas, na parte norte, o Hezbollah e míssil comendo, irmãos. Isso quando você abre agora os noticiários, agora está parecendo Natal.
Mas não é luzinha, não, é foguete estourando no céu e o bambu gemendo e o fogo comendo. Não está fácil para eles não. Agora imagina no inferno. Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, Ele faz uma seleção, não de pessoas, mas de obras. Vai chegar o dia, meu irmão, que esse Jesus que está aqui falando com você, você vai estar diante dele, e o seu livro vai ser aberto, e as suas obras vão ser pesadas diante do Senhor. E aí, ou o seu nome é justificado pelo sangue de Jesus Cristo e está no livro da vida, ou você vai ser apartado de Deus, lançado no inferno. Um outro motivo para adorar a Deus: não ir para o inferno. Não é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Não foi por isso que Jesus morreu. Pelo contrário, Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida nele. Jesus morreu e padeceu pelo meu e pelos seus pecados. Ele morreu quando nós ainda estávamos encharcados no lodo, na lama do pecado. Ele nos amou primeiro, para hoje te dizer: filho, eu te amo e morri no seu lugar. Amém? Mas ele chamou um povo, falou com Israel: não é porque vocês são muito não, na verdade vocês são os menores, é um tantinho de gente só. É tão pequena a história que ela começa com Abraão, e lá em José 70 famílias vai para o Egito. 70 famílias, irmãos. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou achando que se nós começar a contar aqui agora, o Ministério Transcultural em Nova Serrana tem mais de 70 famílias. Mais, um pouquinho demais. Não, que a nossa igreja seja pequena. Estou falando uma nação constituída por 70 famílias. A nossa igreja hoje tem mais que 70 famílias. Não era um povo não, conforme diz Isaías, né, 54. Bichinho de Jacó, é um micróbiozinho. Mas Deus falou assim: eu não escolhi porque vocês eram os mais, vocês eram os menores. E nem escolhi porque vocês eram os mais fortes, vocês eram os mais fracos. Mas eu vos escolhi porque eu vos amo. Eu vos escolhi porque eu te amo. Deus nos ama, por isso Ele nos escolheu. Em Deuteronômio capítulo 9, 16, Ele falou assim: mais uma vez, eu vos escolhi e vos dei um nome, mas vocês são povo obstinado. Fala assim: obstinado. Essa palavra obstinado, na tradução do hebraico, ela diz soberbo, orgulhoso e revoltado. E aí esse povo, ele é levado cativo ao Egito, e de uma forma sobrenatural, Deus se demonstra ao Egito, demonstrando poder e glória naquele lugar, separa o seu povo, faz com que o seu povo saia daquela terra de escravidão, daquele jugo de escravidão, saia dos ais de Faraó, é conduzido pelo deserto por 40 anos, é sustentado por Deus, pelo maná cair do céu, vê mar vermelho abrindo, vê chuva de codorniz, vê rocha brotando água, vê Deus operando, atravessa o Jordão, mas faz um bezerro de ouro para substituir Deus. Já foi falado aqui também nessa noite. Eu louvo a Deus quando o Espírito Santo nos dá a palavra e Ele confirma a palavra, amém? Na primeira oportunidade esse povo vai lá e faz o quê? Um bezerro de ouro. De ouro, hein, irmãos? Então nós entendemos que o povo de Deus facilmente pode, se não vigiar, parar diante do bezerro de ouro. Se fosse antes de ter saído do Egito, vá lá. Agora, depois de sair e de ser testemunha dos grandes, na verdade não é dos grandes não, dos maiores feitos de Deus sobre a face da terra, um mar se abrir ao meio, meus irmãos, e o povo passar em seco. É só o nosso Deus para fazer isso. Mas depois de tudo, é seduzido pelo objeto, é seduzido pelo bezerro, e para todo mundo e fala: Moisés morreu, 40 dias que subiu, vamos fazer um Deus para nós. Um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não vê. E o pior de tudo, irmãos, quem que fez o bezerro de ouro? Quem que fez o Deus? Eles mesmos.
eles estavam adorando o objeto que eles criaram. No livro do Êxodo diz que eles começaram a recolher pulseira, brinco, colar deles mesmos. Eles juntaram as bijuterias de ouro, bijuteria não, né? As joias de ouro deles mesmos. Eles fizeram uma junta no meio da igreja e pegaram tudo que tinha valor, derreteu, e eles mesmos fizeram um Deus para eles. Então fala assim: quem faz o Deus na minha vida sou eu mesmo. Amém? O seu Deus eu sei que cria, meu irmão. Ninguém chegou para eles para criar. Eles não acharam no rio. Hoje tem um povo mais enganado. Bate uma tarrafa, acha um pedaço de uma estátua, bate outra, acha outro pedaço. Opa, é um Deus que é só um milagre para juntar essas peças. Meu irmão, o rio do milagre tem 50 centímetros. Até com colher você tira. Mas amém. Escolheram um Deus dessa forma, sobrenatural. Bati uma tarrafa e achei 2 pedacinhos de negócio, juntei a um Deus. Aquele povo era tão ignorante, tão obstinado, que eles mesmos criaram um Deus deles. E abandonaram o Deus que abriu o mar vermelho. E abandonou o Deus que fazia cair maná do céu. E abandonou o Deus que fez brotar água da rocha. Fala assim: um povo obstinado. E nessa noite nós precisamos repreender toda e qualquer obstinação da nossa vida. Deus falou com eles: eu escolhi que vocês não eram os maiores, vocês eram os menores, vocês é pequenos, vocês é fraco, mas eu vou me demonstrar a Deus através da vida de vocês. E ao longo da trajetória de Israel é Deus purinho. Saindo do deserto é Deus, chegando na terra prometida a Deus. Até nos dias de hoje aquele povo não é consumido, porque a mão de Deus é sobre eles. O foguete está comendo lá agora, irmãos. Quando nós estamos pregando, você olha no jornal, não sei quantos mil foguetes. Hoje, agora, é um faixinho de terra à toa. É um povinho pequenininho até hoje. Mas o Deus criador dos céus e da terra tem compromisso com aquele povo. E eles foram muito felizes, né? O domo de ferro, a mão de Deus que protege Israel. Amém? Mas é um povo obstinado. Gênesis capítulo 6, aquele povo corrompeu. Gênesis 6:5, o povo corrompeu, Deus não, tem que começar de novo. Noé extermina todo mundo, começa uma nova geração. Outra aliança, aliança noética. Depois dessa aliança, o povo começa a multiplicar, a coisa começa a acontecer, e a corrupção começa a voltar. O pecado começa a se alastrar. Povo terrível. E aí Deus fala assim: não, agora vai ser diferente. Aquela geração, ela não conhecia Deus. Aquele povo era um povo de coração duro e obstinado. A corrupção daquele povo era terrível, irmãos. Era tão grande que no capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus, provavelmente os guardadores do jardim, está lá o filme de Noé, né? Que é uma contextualização do livro de Enoque, um livro apócrifo. Mas a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 6 que o povo, que os homens, na verdade que os filhos de Deus ali, provavelmente os seres celestiais, os separados, eles se corrompem e eles têm relações com as mulheres, com as filhas dos homens, e nascem gigantes. E esses gigantes, os nefilins, eles eram homens terríveis. Eles já eram gigantes, era grande, era forte. Eles começam a sitiar tudo, eles começam a limpar tudo, eles começam a matar tudo. E um dos motivos para Deus acabar também com água e fazer esse povo aí era forte demais, vão matar isso tudo e acabar com isso tudo, para começar de novo. E Deus começa de novo. Agora, depois que o Noé multiplica e que a terra começa a ser constituída novamente, Deus tem uma ideia diferente. Agora eu não vou fazer aliança com todos mais não. Ele chama um homem chamado Abrão e faz uma promessa a esse homem chamado Abrão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, irmãos. A proposta é o seguinte: começa a andar, sai da zona de conforto, que depois eu te mostro a bênção. Não tinha a bênção ainda não. Sai da sua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei.
do verbo mostrar, do futuro. Eu vou te mostrar. Por isso que ele é o pai da fé. Ele acreditou em Deus e ele marchou. E ele é contado hoje como amigo de Deus, como herança do Senhor, como pai de Israel. Ele sai e Deus faz uma aliança com Adão, aliança abrâmica. Então Deus começa a se mostrar através de Israel a todos os povos. Aquele povo pequeno começa a multiplicar, começa a conquistar e se torna grande, se torna forte, vai se multiplicando até chegar o autor principal da história. Deus, em Gênesis, ele cria um projeto. Em Gênesis, Deus faz um projeto, ele faz toda a estrutura de um projeto. Ele cria um ser chamado homem. Ele cria um lugar especial para o homem morar. Ele se apresenta a esse homem. Ele faz todo o projeto. Cria um ser conforme a sua imagem. Cria um ser conforme a sua semelhança. O projeto perfeito, na condição perfeita, o plano perfeito de Deus. Só a criatura que era imperfeita, era obstinada. Em Mateus, Deus, ele entra dentro desse plano. Em Mateus, quando Jesus Cristo nasce, é Deus dentro do plano que ele próprio criou. Quando Jesus Cristo se faz carne, conforme está escrito em João, no princípio era, e o verbo era, e estava com, e se fez. O verbo que é Deus, aleluia, que criou todas as coisas, ele vem para dentro do projeto, para mostrar que o projeto dele é perfeito. Agora eu vou lá. Para trás, aliança nenhuma deu certo, compromisso nenhum deu certo, o homem eu já vi que não tem jeito não. Mas eu criei o plano perfeito e vou me introduzir dentro do plano, e dentro do plano eu vou salvar a imperfeição deles. Simples. E aí começa a nova aliança. Aliança da graça. Por que aquele povo, irmãos? Por que Jesus Cristo vem, para mim e para você? Por que nós temos que pregar hoje? Por que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás? Não existe coincidência não, irmãos. Não existe coincidência. Jesus responde. Em Mateus capítulo 5, os fariseus chegam para ele e começam a interrogar: Senhor, é lícito dar carta de divórcio? Ou seja, eu posso repudiar minha esposa de qualquer forma? Tá, sabe, nós casamos, nós tínhamos 20 anos, hoje nós temos 60, e eu fiquei rico nesse período, ela tá velhinha, coitadinha. Não tinha botox, irmãos, não tinha chapinha, tinha que ser na raça mesmo ali, não tinha jeito das irmãs fazer sabe como é que fala? Hoje tem tanta coisa que eu nem sei falar. Como é que fala? Progressiva. Rapaz, se fosse crespo era crespo, se fosse liso, não tinha babyliss, preenchimento labial, lipo, tudo que você quiser, escultura, braçura, tem um tanto de lipo que eu não sei o nome delas. E aqui o povo assim: é lícito eu repudiar minha esposa, minha mulher? Posso devolver ela lá para o pai dela? Nem existe mais, que ela está velha, também está velha, já morreu. Aí Jesus fala com eles: opa, no princípio não foi assim não. Deus criou uma semente só, esperando uma semente de justiça, mas por vossos duros e más corações, o Moisés permitiu o divórcio. Mas eu, porém, vos digo que não foi assim no começo não. E vocês querem saber mais? No começo foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo, lá atrás a lei, o papel, o contrato jurídico falava o seguinte: que se você não quiser mais, você dá carta de divórcio. Mas não é assim não. Eu vim aqui mostrar o plano perfeito, o plano original. Eu criei o plano e eu estou dentro do plano. E eu vou te mostrar agora. Se você olhar para a mulher e intentar para ela, no seu coração você já cometeu adultério. Plano perfeito de Deus. Tá vendo?
precisa da materialidade da lei. O povo estava pegado na lei. Está escrito eu faço, não está escrito eu não faço. Não quer dizer o contrário, né? Não está escrito eu faço, está escrito eu não faço. Aí eu tenho que guardar o sábado porque está escrito. Aí eu não posso comer carne de porco porque está escrito. Aí eu não posso fazer isso porque está escrito. Eles se apegaram à lei, se apegaram à religião e viviam aquilo ali. Aí chega para Jesus e fala assim: mas a lei está escrita, eu posso repudiar minha mulher? Opa, não é assim não, o coração de vocês que é duro e ruim. É uma semente só e para sempre. O que o homem uniu, o que Deus uniu o homem não, é para a vida inteira. É para viver a vida inteira junto, nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas vocês têm um coração duro e um coração mau. Aí Jesus vem e começa a ensinar para aquele povo. Jesus começa a ensinar para aquele povo que servir a Deus é mais que uma religiosidade. Mas aquele povo era o povo escolhido. Aquele povo era o povo separado por Deus. Mas aquele povo não estava preparados para viver a vontade de Deus naqueles dias. E Jesus Cristo começa a ensinar. E no capítulo 15, no verso 16 de João, ele diz algo maravilhoso: vocês não me escolheram, antes eu escolhi a vós, e vos nomeei. E vos nomeei para que vocês deem fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo que vocês pedirem na terra, assim será feito. Deus começa então a separar pessoas no meio de um povo escolhido para viver segundo a vontade de Deus, para ser exatamente a ferramenta de Deus na terra, para fazer exatamente aquilo que era o propósito original de Deus: ser templo do Espírito Santo, ser portador do Espírito de Deus, fazer as obras ou desfazer as obras do maligno na terra, andar conforme a vontade de Deus, realizar o irrealizável pelo poder do nome de Deus. Esse foi o plano de Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. E depois de passar 3 anos em seu ministério, escolheu discípulos, caminhou com esses discípulos, ensinou esses discípulos e foi pagar o último preço. Colossenses capítulo 2. Depois de escolher os seus discípulos, e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que o Pedro faz é: Judas se precipitou. Judas, infelizmente, se rendeu e se lançou no campo. Agora nós precisamos levantar outro, que seja testemunha dos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, que desde o batismo no Jordão esteve conosco e é apto a testemunhar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha pessoas que andavam com eles, e outro foi levantado, e depois Barnabé foi levantado, e depois Paulo foi levantado, e hoje nós estamos aqui, fomos levantados por ele. E depois disso tudo ele fala com aquele povo: ó, depois de 40 dias, já passei, já ensinei, vocês já viram e são testemunhas do poder de Deus, vocês já viram os céus abertos e o poder do Deus Pai, através do Filho, operando na terra de forma sobrenatural. Agora vocês vão esperar um pouquinho, e o meu Espírito vai vir sobre vocês, e vocês vão receber a virtude, vocês vão receber o poder do meu Espírito, e vocês vão se espalhar pelo mundo, cheios do Espírito Santo, e vão testemunhar os meus feitos. Deus escolhe um povo no meio de um povo, porque o primeiro povo era um povo obstinado, porque o primeiro povo era um povo mau. O Império Romano, meus irmãos, estava sendo instituído.
através do Augustus Otávio, no ano 26 antes de Cristo, 26 antes de Jesus Cristo nascer, é então constituído o Império Romano, um império que dominaria 70% da terra, que traria influências até nos dias de hoje. Nós somos conduzidos, hoje é dia 15, amém? Do calendário gregoriano. Sabe quem fez o calendário gregoriano? Roma. O calendário, os dias, os meses, as semanas. Esse Império Romano, ele estava sendo fundado. Jesus Cristo nasce no começo desse império. O ápice do Império Romano é 70 anos depois de Cristo, é o ápice. É a hora que eles estavam mais, sabe, quando eles foram maiores. A perna de cobre da estátua de Daniel, que é o reino de Roma, 70 anos depois de Jesus Cristo, atingiu o seu ápice. Mas quando Jesus Cristo começou o seu ministério, a terra era governada por Roma, a terra da Judéia, a terra de Israel. E aqueles romanos, eles foram testemunhas dos feitos de Jesus. Tem nomes romanos, o julgador, né? O juiz Pôncio Pilatos, um governador romano, lavando as mãos. Eu não sou parte desse negócio não. Ele não sabia não, mas era. Esse império que estava em plena ascensão. Jesus Cristo nasce exatamente no começo desse império, que mudaria as gerações futuras. E aí um dia tinha um centurião, um soldado de Roma, com um servo doente, amigo dele. Sabe quem que ele procura? Jesus. E o jovenzinho estava lá enfermo, e ele procura Jesus e fala: Senhor, eu sou autoridade maioral no meu esquadrão, e se eu mandar ir, vai, se eu mandar vir, vem. Mas o Senhor é Jesus Cristo. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor é a plenitude de Deus na terra. Se o Senhor disser uma palavra só, eu sei que o meu servo será curado. E quando aquele centurião chegou lá, o servo dele estava em pé e sarado. E ele pergunta: meu jovem, que hora que foi que você foi curado? Ele fala: hora tal. E aquele centurião fala: foi a hora que Jesus Cristo liberou uma palavra. Aquele centurião romano começou a ser testemunha de Cristo. Pôncio Pilatos, papel crucial, e o reino de Roma se expandindo. Jesus veio, irmãos, demonstrar o plano perfeito de Deus e escolher um povo capaz de representá-lo na terra. O próximo é o Paulo, o Saulo, transformado em Paulo, que tem um encontro com a maravilhosa luz e que tem uma vida transformada, cheio do Espírito Santo, escreve as suas cartas, a base da igreja. Através da vida de Paulo, vários e grandes milagres são realizados. E no capítulo 26 e 27 de Atos dos Apóstolos, ao findar o seu ministério, ao chegar quase no fim do seu ministério, Paulo também ele é feito testemunha de Cristo através das prisões. E ele é julgado culpado pelos religiosos daquela época. E ele é preso, conduzido ao governador Félix, que o interroga e não acha nele nenhum pecado. Estava tudo certo. E esse mesmo Paulo, ele pede que ele recorre a Roma, no capítulo 27 de Atos. E coincidentemente, se existe coincidência, uma das maiores cartas da Bíblia Sagrada é a carta aos Romanos. E ele apela a Roma e ele fala: eu preciso ter com César.
E o governador César e o Tiberíades falam: mas eu não vi nada que te condenasse. Na verdade, Paulo seria absolvido ali. Se você não pede, capítulo 26 de Atos, se você não recorre a Roma, se você não recorre ao seu título de romano e não recorre ao imperador, você já seria absolvido aqui, mas você quer ir, vai. Ele não estava indo ali para ser absolvido, irmãos, pelo contrário, ele foi condenado, morreu em Roma, foi decapitado em Roma, mas ele estava ali para dar testemunho ao homem mais importante daqueles tempos, ao governo mais importante daqueles tempos. Através da vida de Paulo, César ouviu falar de um homem da Galileia chamado Jesus. Paulo era judeu, conforme ele gosta de defender o seu título, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu. Era escolhido, assim, sabe, de marca maior, era da gema. Mas esse Paulo se tornou Paulo quando ele encontrou Jesus. Não existe o ministério de Saulo, existe o ministério de Paulo, que teve os seus olhos abertos por Jesus Cristo e foi o maior missionário que essa terra já viu. Um povo escolhido no meio de um povo. Como que nós estamos? Talvez nós chegamos aqui presos na religiosidade. Talvez nós viemos nesse culto porque ou chegamos ou não fomos, ou deveria, ou estávamos, mas o que eu vou fazer agora? Já arrumei, já almocei, já dormi, já fiz isso. Ah não, agora não resta mais nada do que ir para a igreja. E às vezes nós vamos caminhando obstinados, como caminhou Israel, um povo escolhido, mas que ainda não conheceu a Jesus Cristo. Um povo escolhido, mas que está sendo bombardeado nesse momento, porque lá atrás eles não entenderam o propósito de Cristo. Naquele tempo eles estavam sobre o jugo de Roma. Eles não estavam buscando uma salvação de espírito, eles não estavam buscando libertação de espírito, eles estavam buscando um rei que os pudesse libertar da mão de Roma. Como foi falado aqui na hora da oferta, o reino não é daqui, mas trabalho é para cá. Aquele povo de Deus, os judeus, crucificaram Jesus Cristo, pediram que fosse liberto um assassino. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Quem que era aquele povo, meu irmão? O povo escolhido de Deus. Eles não conseguiam compreender fora da religiosidade. Estavam amarrados, estavam presos na religiosidade. O Senhor fez milagre sábado. O Senhor ressuscitou no sábado. É um absurdo ressuscitar no sábado. O povo estava tão cego que eles não conseguiam ver o milagre, não. O homem da mão ressequida está lá na igreja sábado, um cara com a mão atrofiada, nasceu com a mão atrofiada. Jesus Cristo estava na igreja. O homem chega para ele e fala: Senhor, se tu queres. Quem precisava do milagre sabia quem era Jesus, o resto estava só olhando. E Jesus fala para ele: eu quero. E a mão dele e o braço dele é restituído na hora. Aleluia. Jesus faz milagre, aleluia. Mas o religioso estava preocupado com o milagre. Não, irmãos, olha o que eles viram, olha o que os olhos deles contemplaram. Sabe quem estava preocupado? Blasfêmia. Como que você faz um milagre desse no sábado? Sábado, eu não podia ter feito isso não. A sorte deles é que eu não sou Jesus, irmãos. Se eu fosse Jesus, eu ia falar com eles: não, então vamos fazer o seguinte:
Irmão, seca de novo. Aí secava. Agora domingo vocês vão e faz o milagre. 7 horas da manhã eu chego aqui. Ia baixar o Eliseu em mim que vocês iam ver. Vocês clamam, choram, xingam, brigam. Então tá bom, volta, mão. Hoje é sábado, vocês me desculpam, eu estou indo embora. Amanhã eu estou aqui para ver vocês fazerem o milagre. Se eu fosse Jesus era batata. Minha esposa me conhece, fazia ou não fazia mais? Eu não vou fazer hoje não, vou deixar para vocês fazerem amanhã, que amanhã é lícito fazer. Faria, igreja. Faria, igreja. A preocupação deles é porque era sábado. E eles eram meio curiosos. Jesus, o senhor é quem? O senhor é o Elias que havia de vir? O senhor é o Messias? O senhor é o Messias, me mostra um sinal. Jesus Cristo começa a rir na cara daquele povo, rindo mesmo, irmãos. Vocês estão me pedindo sinal? Vocês não têm visto, não? Vocês não têm ouvido o que eu tenho feito, não? Que sinal que você está me pedindo? Mas sinal vocês vão ver grande. É o mesmo sinal do profeta Jonas. O filho do homem vai ficar 3 dias, vai descer 3 dias à sepultura, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Esse é o maior milagre que vocês vão ver. E nós? Já batizei, presbítero Caio. Sou o povo escolhido, eu sei. Talvez você ainda nem entregou sua vida para Jesus, aí você está mais perdido que os outros. Não, já sei. Sou escolhido. Mas Jesus não tem compromisso com o escolhido. Jesus tem compromisso com o separado. Jesus tem compromisso com o amigo. Em João capítulo 16 ele diz: não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porém vos chamarei de amigos. Jesus está procurando amigo, irmãos. Amigos. E ele diz: não há prova de amizade maior do que essa, de um amigo dar a vida pelo outro. 3 dias depois, Jesus Cristo padecia na cruz por Pedro, por Tiago, por João, por Filipe, por Bartolomeu, pelos 12, por aquelas testemunhas que viam a crucificação. Jesus morreria por mim e por você hoje, na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse ser chamado amigo de Jesus. Religiosidade não vai nos levar para o céu. Simplesmente ser batizado não vai nos levar para o céu, se nós não assumirmos aquilo que Jesus Cristo nos deixou como mandamento. 15:10 de João: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, de modo que eu permaneço no amor do Pai, e o seu amor em mim. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Gostaria que você ficasse de pé. Nós não podemos, irmãos, participar de um culto ser simplesmente parte de um culto. Nós não podemos estar presos nos rituais e nos costumes. Jesus te chamou para ser igreja. Romanos capítulo 2 e verso 2 fala sobre o culto inteligente. O culto inteligente é aquele que você é parte dele. A liturgia do nosso culto, do culto dos crentes, principalmente da missão transcultural,
É uma liturgia muito enxuta. Uma pessoa, o mestre de cerimônia abre o culto, os levitas adoram, um outro ente ministra os dízimos e um quarto a palavra. Nós somos muitos. No culto de hoje foram 4, né? Um pouco mais pelo número dos levitas, mas de ordem, 4 oportunidades para 4 pessoas. Mas o culto não é do presbítero Caio que pregou, não é do ministro, não é do presbítero Luciano que ministrou o dízimo e as ofertas, não é somente do Patrick e do Guilherme que ministraram louvor. O culto não é somente do diácono João que abriu o culto. O culto é da igreja de Jesus. A liturgia é simples, é curta, enxuta, mas você faz parte do culto a Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é parte que interage com os céus. A promessa do Senhor está sobre a sua vida. Você é o que faz isso acontecer. Um corpo não é composto só por membros físicos e visíveis. Tem artérias, tem veias, tem células. Cada um funciona no seu devido lugar. E às vezes nós chegamos acomodados demais, nós chegamos confortáveis demais. Eu sei que eu não vou abrir o culto, eu sei que eu não vou cantar, eu sei que eu não vou ministrar o dízimo, eu sei que eu não vou pregar. Então só de estar aqui tá bom. Não está não, meu irmão. Você não veio aqui por nós. Nós viemos aqui por Ele, aleluia. É conjunto, é um corpo. A palavra está sendo liberada, você precisa manifestar, reagir à palavra. O irmão está precisando, você precisa de um pregador não, meu irmão. Eu gosto de orar, não tem dificuldade nenhuma não, nós vamos orar hoje ainda. Mas o irmão está precisando, o Espírito Santo está te enchendo no seu banco. Uma palavra profética às vezes que um irmão precisa. Hoje eu tenho visto servos do Senhor, profetas do Senhor relutando. Se for de Deus, só fala lá no altar. Se for de Deus, o Senhor usa outro. Meu irmão, nós somos a igreja de Cristo hoje, agora. A igreja que Jesus Cristo vai usar hoje. Mas eu estou achando vocês apreensivos. Respira fundo pelo nariz mesmo assim, inspira e solta. Amém? Você foi chamado como testemunha de Cristo. Amém? Para desfazer todas as obras do maligno, sem te causar dano algum. Pode pisar serpente e escorpião, e essas não te causarão dano. É para desfazer todas as obras do maligno. Ser servo e testemunho de Jesus Cristo não é vir buscar não, meu irmão. Nós viemos buscar. Eu vim buscar, estou recebendo e vou sair daqui cheio do Espírito Santo. Mas não é para mim também não, é para usar lá fora. O egoísmo tomou conta da igreja. Eu preciso, eu quero, está quase acabando o tempo, não vai dar mais. Ei, Deus que cuida de mim e de você. Se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda os que vigiam. Meu irmão, um coágulo de 3 milímetros de sangue, irmãos, menor que um mosquito. Um coágulo de 3 milímetros de sangue na horta principal, seja subindo ou seja descendo. Presta atenção. Um coágulo de 3 milímetros de sangue. O sangue está aí dentro de você, 42 litros praticamente de sangue dentro de você circulando. Um coágulozinho, sabe, uma bolinha de sangue de 3 milímetros de sangue, que tampar a horta na subida ou na descida, ou é AVC ou é infarto, você cai para trás agora.
estou falando de tiro, não estou falando de bomba. Eu estou falando, sabe, o que vai te matar talvez está dentro de você. Por isso que Salomão falou assim: é tudo vaidade. Tudo vaidade. Você acha que eu sei se que eu vou trabalhar amanhã? Deus o sabe. Nós estamos presos nas nossas vaidades. Sabe quem te dá a vida? Deus. Sabe quem te garante a saúde? Deus. Sabe quem te sara? Deus. E Ele faz tudo isso porque Ele te ama. Sabe por que Ele te sara? Porque Ele te ama. E Ele também ama pessoas que você conhece. E aí Ele te escolhe na noite e fala assim: ó, hoje eu vou te sarar, hoje eu vou te curar, hoje eu vou realizar tal milagre, hoje eu vou te dar a casa, João. Sabe para quê? Para você saber que eu sou Deus, e que as pessoas vejam Deus operando através da sua vida. Por isso que Deus escolheu Israel. Deus começou a se demonstrar a um povo de coração duro, a um povo que não segue, que quebra aliança, que não segue lei, que não segue conserto. Aí Deus escolhe aquele povo chamado Israel e começa a demonstrar para o mundo inteiro através de Israel. Um povo pequenininho, um povo fraco, mas que ninguém consegue derrotar, porque a mão de Deus era com eles. Jesus nasce ali para que milagres extraordinários acontecessem, para testemunho meu e seu hoje. Ele te escolheu pelo mesmo motivo, meu irmão. Não é porque você é bom, não é porque você merece, não é porque você é forte, ou que você é rico, ou que você é bonito, não. É para Ele se demonstrar Deus na sua vida e você se demonstrar testemunha dEle na terra. Simples. Simples. O seu milagre só passa a ser interessante para Deus. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando nessa noite. Feche os seus olhos. O seu milagre só passa a ser interessante para Deus quando o seu milagre vai impactar a vida de pessoas. O seu milagre só passa a ser interessante para Deus quando o seu milagre se torna uma testemunha do poder rabandarabassúbia inesgotável de Deus. O seu problema, meu irmão, é seu problema. O planeta Terra não vai parar por causa do seu problema aqui hoje, não. Essa cidade não vai parar por causa do seu problema aqui hoje, não. Mas quando Rabassuri canta, você fala assim: Pai, eu sou pequenininho demais, Senhor. Eu sou fraquinho demais, Senhor. Mas o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da direita, lá na escola, lá na faculdade, Senhor, lá no meu trabalho, aquele familiar meu que não te conhece, ele sabe o que eu estou passando, Senhor. Ele tem sido testemunha da minha aflição. Se o Senhor se levantar na minha vida hoje, se o Senhor fazer um milagre na minha vida hoje, eu sei que o seu nome vai ser honrado, aleluia, através do meu milagre, aleluia. Aí Deus vai mover céu e terra. Você vai sair do individualismo para o coletivo. Você vai sair do ego. Meu irmão, eu tenho medo de entrar uma pessoa endemoniada na igreja agora. Estou falando sério. Se entrasse uma pessoa endemoniada na igreja aqui agora, vou falar o gadareno não, que senão capaz que até eu corria. Mas se entrar uma pessoa assim, metade do gadareno aqui agora, fica quantos na igreja? Você saiu da sua casa hoje, meu irmão, para ser testemunha de Jesus. O Espírito do Senhor opera sobre a sua vida e para desfazer as obras do maligno. Se você não veio disposto, ou se tiver um endemoniado, eu paro o carro, expulso no meio do caminho. Sua vida cristã precisa ser repensada. Se chegasse uma pessoa terrivelmente endemoniada agora, e se você não tivesse apto a expulsar o demônio em o nome de Jesus Cristo, você precisa repensar sua vida espiritual agora. Jesus conta com você.
Ele falou com aquele povo: se vocês não clamar, vocês estão achando que vocês estão muito importantes, mas se vocês não quiserem clamar não, se vocês não quiserem profetizar não, se vocês não quiserem anunciar o evangelho não, as pedras vão clamar. É oportunidade, meu irmão. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração, e o Espírito Santo está operando e vai continuar a operar. Espírito Santo do Deus Altíssimo, a tua igreja está diante do Senhor. Nós somos a tua igreja. Nós somos o povo que foi escolhido no meio de um povo. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do teu poder, através do teu Espírito Santo. O Senhor disse para os seus discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E eles foram revestidos do teu poder e da tua unção. E grandes milagres e testemunhos foram feitos através da vida deles. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos um perdão coletivo. Como igreja, Senhor, nós te pedimos perdão pelo pecado da omissão. Como igreja, Senhor, nós te pedimos perdão pelo pecado da covardia. Como igreja, Senhor, nós te pedimos pelo pecado, Senhor, do egoísmo. Nós renunciamos nessa noite, Senhor, o nosso eu. Nós renunciamos nessa noite os nossos problemas. Nós renunciamos, Senhor, nessa noite as nossas falhas, as nossas fraquezas. Senhor, nós colocamos diante do teu altar tudo aquilo que não te agrada. Clamamos, ó Deus, para que saiamos daqui uma igreja pujante, uma igreja vivificada, uma igreja poderosa em o nome de Jesus Cristo. Membros poderosos, ferramentas afiadas na tua mão, Senhor. Meu Deus, eu não tenho vaidade nenhuma dessa noite de chamar esses irmãos aqui na frente. A demonstração do teu Espírito e poder é através da vida dos teus servos. Não é aqui dentro não, Senhor, é lá fora. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nos perdoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele conta com você. Essa cidade vai ser salva. O seu bairro vai ser salvo. Seus colegas de trabalho vão ser salvos. Os seus familiares vão ser salvos. Porque o Espírito do Senhor é real na sua vida. Porque você é testemunha de Cristo. Todos os dons necessários, o Espírito Santo, ele te capacita para ser usado em favor da obra dele. Não se acovarde. Pedro e João saíram do cenáculo, depararam com um paralítico, uma vida inteira de paralisia, pedindo esmola. Pedro e João vai para a igreja, chega na porta da igreja um paralítico, pedindo dinheiro. Eles não tinham dinheiro, irmãos. 3 anos vivendo a obra, 3 anos vivendo com Jesus Cristo, vivendo no cenáculo, os irmãos vendendo tudo que tinha para comprar o pão coletivamente. Atos capítulo 1. A palavra de Deus sendo anunciada, o povo sendo alcançado por Jesus Cristo. E aqueles 2 homens, eles são confrontados: me dá um dinheiro, me ajuda com o que você puder. Talvez no sinal você veio para cá, uma pessoa te pediu dinheiro. Talvez ontem uma pessoa te pediu dinheiro no sinal. Talvez amanhã uma pessoa vai te pedir dinheiro. Mas o Pedro e o João, aleluia, eles não tinham dinheiro não, mas eles estavam exalando o Espírito Santo. Eles estavam queimando o fogo do altar. Eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho fé, no nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Aquele homem se pôs a andar. O que te impede, meu irmão, se é o mesmo Espírito e o mesmo Jesus que opera na sua vida? O que é que te impede?